o objeto da minha paixão, o sujeito da minha paixão, nunca soube que eu estava apaixonada. Mas foi um belo tempo e uma bela marca. Uma primeira vez deixa marcas, não deixa? Quais são as tuas? De que primeiras vezes tu te lembrasse exatamente? Por que eu escolhi esse tema? Porque nessa semana eu estou tatuada por uma primeira vez. Eu entrei na internet para fazer um hangout. É assim que o Google chama uma conversa pública. E aí eu disse, bom, ok, né? Se existe o convite, e a vida nunca me manda convite que eu não seja capaz de assumir, e fomos, etapa a etapa. Ela na maior paciência, me dizendo como eu tinha que abrir as janelas, onde é que eu tinha que procurar o acesso para aquela determinada realidade, porque são muitas etapas, tu sabes, até chegar numa sala de conversa, até a conversa se estabelecer, e depois a divulgação disso no YouTube. Eu contei com a Rosana como parceira e ela é excepcional. Assim como tu, Cris, és meu parceiro, minha parceira, excepcional nesse momento. Sem ti, essa conversa não estaria acontecendo. Então, muito obrigada por estar aqui. E eu falava nas marcas da primeira vez e disse que esse hangout me deixou tatuada. Porque foi com muita felicidade que depois eu vi o resultado, eu recebi os feedbacks e disse, ai, mais uma vitória! Maravilhoso a gente poder comemorar que conseguiu fazer algo que sequer imaginava que era possível fazer. Se eu volto um pouquinho no tempo, talvez tu estejas pensando, ou tenhas pensado, quando eu te perguntei a primeira vez, numa primeira vez ao ir para a escola. Tu te sentias amparado? Ou a saudade, ou a dificuldade para te separar da tua mãe, do teu pai, para deixar o ambiente seguro da tua casa, foi muito ameaçador. Eu fui para um colégio religioso muito... Nós estamos falando da década de 60, tá? Vou falar um pouquinho baixinho. Quando eu entrei na escola, na verdade, nem era 60, era 1957. Eu tinha 7 anos, a gente não passava por maternal, né? E quando eu entrei no primeiro ano para aprender a ler, para aprender a escrever. Tu podes imaginar o quanto isso me marcou? Me marcou profundamente. E eu lembro de algumas irmãs da Divina Providência e as vejo agora enquanto eu falo contigo. Uma delas tinha um nariz cheio de pontinhos pretos. Eram cravos na pele, né? E aquela imagem eu nunca esqueci. E todas as descobertas que vieram com essa experiência. Foi incrível. Então essa entrada na escola para mim foi maravilhosa. Uma outra que eu quero compartilhar contigo é o primeiro enamoramento. Te dei um tempinho de propósito para te pensar. Quando tu ficasse apaixonado, apaixonada pela primeira vez. Aquela pessoa por quem me apaixonei era um rapaz de olhos verdes. Que olhos! Que olhos! Toda outra coisa era bonita, porque quando a gente está apaixonada, a altura, o jeito, a palavra, o olhar, tudo é apaixonante. Mas eu me apaixonei especialmente pelo olhar. Eram verdes os olhos. E eu imagino, se é que tu tens um pouco da minha idade, que tu sabes qual era o tema musical da época. Ray Conniff, aqueles olhos verdes. O objeto da minha paixão, o sujeito da minha paixão, nunca soube que eu estava apaixonada. Mas foi um belo tempo e uma bela marca. Uma outra marca muito importante, andei um pouquinho, tá? Andei meio rápido assim. Dos filhos, eu terminei de ter filhos por volta de 39 anos e pelos 50 eu entrei na menopausa. E aí alguém diz, menopausa, loucura, calorão, desconforto, perda da libido. Olha aqui, olha a minha expressão.
Não foi assim para mim. A minha menopausa é aquilo que a gente chama de menopausa silenciosa. Então, aos 50 anos aconteceu a última menstruação e aconteceu. Dali para cá, são 15 anos. Eu estou pior do que antes? Não. Eu deixei de ter determinadas capacidades? Sim. Perdi a capacidade procriativa de filhos de barriga, tá certo? Mas eu não perdi a capacidade criativa para novos projetos. A força de criação está inteira. E na minha concepção, ela está inteira até a gente fazer a passagem nessa dimensão. Então a menopausa não precisa ser uma coisa carregada de mitos, estereótipos, desconfortos. Acontece para uma parte das pessoas, sim. Há recursos na medicina com os quais se pode lidar para reduzir os sintomas também. Agora, a maneira como nós encaramos e nós nos entregamos a essa experiência é fundamental para tudo acontecer de um jeito mais harmônico, mais tranquilo. Eu vou te contar uma história. Existe um livro muito interessante, A Mulher de 0 a 90 e Além. Nesse livro, João Borizenko conta a história de uns monges. Esses monges entram numa caverna, nus, eles se envolvem em lençóis molhados e aí eles começam a cantar mantras, a respirar profundamente e o que eles conseguem? Eles conseguem elevar a temperatura a mais de 40 graus, a temperatura corporal. Eles estão numa caverna gelada. Eles elevam a temperatura a mais de 40 graus. Qual é a intenção que eles têm de fazer isso? Queimar os karmas, tá certo? Mas nós estamos falando de um fenômeno que é fisiológico. A partir de sons, eles secam os panos molhados com os quais eles estavam envolvidos no corpo. E aí eu fiquei pensando, gente, não é isso que a menopausa está fazendo com a gente? Trazendo os fogachos para quem tem fogacho? Então, tu está com uma oportunidade na mão de deixar fluir a energia de um jeito muito mais harmônico, de queimar aquelas consequências, aquilo que a gente está chamando de karma, de coisas mal semeadas em determinadas etapas da tua vida. Então, há sempre um jeito novo da gente encarar, sabe? Vamos sair um pouco do senso comum e aprender a lidar com elas na nossa subjetividade, lendo, nos instruindo para viver o melhor de todos os mundos, de todas as fases, de todas as experiências. É para isso que eu te convido.